Você já se sentiu completamente sozinho? Desamparado? Como se estivesse perdido em um vale escuro, onde o medo era a única companhia. Eu sei o que é isso. Todos nós sabemos. Mas e se eu te dissesse que existe um mapa? Uma bússola que tem guiado bilhões de pessoas por milênios através das maiores tempestades da vida? Não, não é um truque. É um código de apenas 6 versículos, escrito por um pastor que se tornou rei e que guarda o segredo da paz inabalável. Fique comigo, porque você não apenas vai ouvir o Salmo 23, você vai vivenciá-lo. Vai entender por que ele é muito mais do que uma oração. É um projeto de vida, um manual de sobrevivência emocional e espiritual. O Salmo 23. Por que ele começa com uma declaração tão ousada? O Senhor é o meu pastor. O que realmente significa não ter falta de nada. E, principalmente, como podemos aplicar essa sabedoria antiga para silenciar a ansiedade, a carência e o medo que gritam dentro de nós no século XXI? Prepare-se para uma jornada que vai transformar sua percepção de segurança e provisão. Você está prestes a descobrir a força que repousa na quietude. E se você está aqui, é porque você precisa ouvir isso. Este não é um versículo sobre riqueza material, embora ela possa ser uma consequência. É sobre a ausência de carência na alma. Pense por um segundo. O pastor não é apenas um guia. Ele é o provedor, o protetor e o líder. Quando Davi, o autor do Salmo, era um jovem pastor, ele entendia a dinâmica dessa relação mais do que qualquer um. As ovelhas, por natureza, são criaturas indefesas, que facilmente se perdem e não conseguem se defender sozinhas contra predadores. Elas precisam de alguém para mover seu foco de suas fraquezas para a força do seu líder. A grande pergunta que este primeiro versículo nos força a fazer é: quem ou o que é o seu pastor hoje? É o seu salário? É a sua rede social? É a opinião dos outros? Se a sua segurança e provisão dependem de algo que pode ser tirado, dinheiro, fama, saúde perfeita, então você está fadado à ansiedade. Mas, quando você declara que o Senhor é o meu pastor, você está essencialmente assinando um contrato de confiança mútua. Você entrega a sua vulnerabilidade e ele entrega a sua onipotência. O nada me faltará não é uma promessa de que você terá tudo o que quer, mas sim que você terá tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito e atravessar as provas da vida com dignidade e paz. A falta que o mundo tenta preencher com consumo ou distrações é preenchida aqui com a presença. A diferença entre querer e precisar. A sabedoria de depender do provedor e não da provisão. A paz que vem ao transferir o peso da responsabilidade de si mesmo para o pastor. O pastor experiente sabe que a ovelha não descansa em qualquer lugar. Ovelhas só se deitam quando estão livres de 3 medos: o medo de predadores, o medo da fome e o medo de conflito. Pastos verdejantes e águas de descanso são metáforas para a paz que excede todo o entendimento. No nosso mundo de hiperprodutividade, de telas azuis e notificações incessantes, a quietude é vista como preguiça. O Salmo 23 nos lembra que o descanso não é a ausência de trabalho, é a reposição da alma. É o ato intencional de parar para que a sua essência, o seu eu interior, seja recarregado. Restaura a minha alma. O termo original para restaura implica em retorno, arrependimento e reparo. A alma, em nossa corrida diária, se desgasta, se fragmenta com as preocupações, os erros e as culpas. A restauração não é um upgrade, é um retorno ao projeto original. É o pastor nos limpando e curando as feridas invisíveis que a vida nos causou. O perigo da fadiga da alma. A importância do silêncio e da meditação como ferramentas de saúde mental. A relação entre a paz interior e a clareza de propósito. A vereda da justiça não é o caminho mais fácil, mas é o caminho correto. Ovelhas seguem trilhas criadas pelo pastor. Se deixadas à própria sorte, elas tenderiam a andar em círculos ou a tomar atalhos perigosos.
O pastor nos guia não porque somos merecedores, mas por amor do seu nome. Isso significa que a sua reputação, a sua natureza, está ligada à nossa jornada. Ele não pode nos guiar para o erro ou o fracasso moral, porque isso mancharia quem ele é. A justiça aqui é sobre alinhamento. Quando estamos desalinhados com a nossa bússola moral e espiritual, sentimos um profundo desconforto. É a culpa, é a dissonância. A vereda da justiça nos oferece a chance de andar em integridade, o que é um pré-requisito para a verdadeira e duradoura paz. Quantas vezes escolhemos o caminho fácil, o atalho, e depois colhemos as consequências amargas? O Salmo 23 nos convida a confiar no roteiro do pastor, mesmo quando ele passa por terrenos desconfortáveis. A diferença entre a justiça humana e a justiça divina. A integridade como fonte de força, como as decisões éticas de hoje moldam o seu futuro e a sua paz. Esta é talvez a parte mais poderosa e citada do Salmo. O Vale da Sombra da Morte. O original hebraico é ainda mais dramático. O Vale da Profunda Escuridão. Não é a morte em si, mas as experiências que têm o seu sabor. A perda, a doença terminal, o luto, a falência, a depressão profunda. A chave aqui é que o pastor não impede o vale. Ele não nos teleporta por cima dele. Ele nos guia através dele. Isso é um reconhecimento da realidade da vida. Problemas virão. O vale é inevitável. Mas o medo é opcional. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A presença é o antídoto para o medo. O medo é a ausência de confiança. A confiança é a certeza da presença. E observe a mudança na linguagem. Davi sai da terceira pessoa, ele, o pastor, e entra na segunda pessoa, tu, o tu íntimo. Na hora mais escura, a relação se torna profundamente pessoal. O reconhecimento da escuridão como parte do crescimento. O papel da fé em tempos de crise. A força que vem da certeza da companhia. O bordão e o cajado têm funções distintas. O bordão é a arma do pastor, usada para proteger a ovelha dos predadores. O cajado, com sua curva, é o instrumento para puxar a ovelha que se desgarra, para guiar seu passo e para examiná-la. O consolo não vem da ausência de correção ou de ameaça, mas da certeza de que tudo que o pastor usa, seja proteção, bordão ou correção, guia, cajado, é para o nosso bem. A rimeza na presença dos meus adversários é uma das imagens mais chocantes de toda a literatura. Pense nisso. Um banquete, símbolo de vitória e abundância, sendo servido enquanto os inimigos observam. A vitória não é a destruição do inimigo, mas a sua paz inabalável em meio à batalha. Seus problemas ainda estão lá, mas eles não têm mais o poder de roubar a sua alegria e a sua provisão. O ungir a cabeça com óleo tem múltiplos significados. É uma honra para o convidado, celebrando o status de filho. É uma cura para as feridas das ovelhas, alívio do estresse e dos parasitas. E é uma consagração. E o cálice transborda. Não apenas cheio, mas transbordante. Isso fala de superabundância. Uma generosidade que excede a nossa necessidade, provando que o pastor tem recursos ilimitados, e sua bondade não é medida pela nossa escassez. A disciplina como ato de amor. A verdadeira vitória que é a paz interior, não a eliminação do conflito. A gratidão como chave para perceber o transbordo. Acabamos de mergulhar no Salmo 23, e o que encontramos não foi apenas poesia, mas um mapa detalhado para uma vida sem a escravidão do medo. Aprendemos que a verdadeira paz é a presença, que a verdadeira provisão não é a quantidade, mas o pastor, e que a verdadeira vitória é a mesa posta no meio do caos. O Salmo 23 é um convite para você entregar a sua fraqueza em troca da sua força, e o seu medo em troca da sua inabalável presença. Se essa mensagem tocou seu coração e trouxe um alívio para a sua alma, mostre-nos. Curta este vídeo para que essa mensagem de paz e confiança chegue a mais pessoas que precisam.
E, para continuar essa jornada de fé e desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana trazemos conteúdo que vai te ajudar a navegar por esse vale com coragem. Lembre-se, o pastor está te guiando. Você não está sozinho. Fique bem, fique em paz e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!